Fala, homens e mulheres de todo o Brasil. Sou o Luiz, CEO e fundador da Homens. Eu estou aqui hoje apresentando o Pode Dizer, o podcast da Homens. E eu estou aqui com uma pessoa muito especial, amiga minha, referência no mercado de estética feminina e hoje pioneira na cidade de Catalão com a Homens. Obrigado, tá, doutora, você tá aqui. Imagina, um prazer estar aqui com vocês, falando da Homens, que é um projeto querido, tanto seu quanto meu também em Catalão. Exatamente. E é bom a gente começar falando disso, que ninguém constrói algo grande sozinho, né? E é o que a gente vem fazendo juntos, né? Com certeza. Essa transformação em todo o mercado masculino no Brasil. Mas antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Assim, né? A gente tem amizade há muitos anos e tudo, Sim. mas eu queria que você contasse um pouquinho de você, né? Quando você começou a sua carreira, que você faz essa parte de atendimento, Sim. já é uma referência aqui em Uberaba, Sim. na estética feminina. Com Então, eu certeza. queria que você contasse os seus projetos e tudo, quem é você, hoje morando aqui, indo lá, voltando. E Catalão hoje é uma cidade próxima, né? Próxima aqui de Uberaba, então... Sim, apesar de ser Goiás, é só 200 quilômetros, é bem pertinho. Muito perto. Meu nome é Giovana Borges, sou natural de Catalão, mas me formei em Uberaba, que foi onde eu conheci a Homens também um pouquinho mais de perto. Sou cirurgiã dentista, atuo na área de harmonização facial e quando eu conheci a Homens, conheci primeiro, não sei se você vai lembrar, claro que você lembra, quando fui fazer um atendimento na Homens, quando ela, lá no comecinho Nossa, também. isso deve ter o quê? Uns 4 anos? Não, tem uns 6 anos já. Não tem? É bastante. 6? Foi bem no início. Bem no início. Foi mesmo. Bem no comecinho. Eu lembro que a gente estava começando a Homens e aí eu tive muita dificuldade de encontrar profissionais para atender. E aí quando eu fui procurar, né, um amigo meu falou de você, falou, ó, ela é referência e tudo. Aí eu te chamei, vem aqui, me ajuda e tudo. Olha para você ver, até a minha irmã comenta que, Luiz, como que você acha ótimos profissionais, né? E você não é da área, né? Porque eu estava começando, eu estava querendo conhecer essa área. E aí eu te chamei lá. Isso, a gente comecei ali, fiz alguns atendimentos, isso há 6 anos atrás. Nossa! E depois disso, fiquei focada mais na minha área mesmo, na harmonização, no meu consultório pessoal aqui em Uberaba. E depois, no ano passado, me veio vamos dizer, um despertar de empreender, de prospectar para outras áreas, além só do consultório doutora Giovana. E foi quando eu fui procurar um pouquinho mais e descobri a Homens, já conheci o Luiz, mas não nesse intuito, ele não focado tanto vamos dizer assim, no negócio Homens, mas já tinha visto um pouquinho por trás, como que estava evoluindo, quais eram as perspectivas futuras, que até então, isso uns 2 anos atrás, esse mercado estava num romper baixo ainda, mas a gente já tinha essa perspectiva, quem está na área já consegue ver o que vem por aí, né? Sim. Agora, com essa visão de crescente, vamos dizer, aumento realmente dos cuidados dos homens. O homem, ele descobriu há um tempo atrás que sim, ele pode se cuidar também, que é dele, é um direito dele, não vai afetar a masculinidade dele em momento nenhum. E ele veio despertando isso cada vez, tem crescido mais ainda. Ele já está, vamos dizer assim, se conscientizando de que se cuidar é coisa de homem. Sim. E o legal... E resolvi prospectar isso para Catalão, que é uma cidade de interior, onde os homens ainda estavam um pouco acuados e a minha ideia era realmente abranger esse mercado, abrir essa oportunidade para eles e falar assim, sim, vocês também podem se cuidar e agora tem um espaço exclusivo, lindo, personalizado para vocês serem bem recebidos e receber aquele carinho mesmo que a mulher normalmente já está adaptada, já está acostumada. Isso é até uma dúvida minha aqui, que eu quero saber, bem pessoal, que a gente conversando aqui, eu tô pensando.
Quando eu te chamei lá a primeira vez para fazer esse atendimento, o que você pensou? Falou, que esse rapaz está arrumando, criando uma clínica só para homem? Você pensou alguma coisa assim? Na verdade, até o perfil de paciente, inclusive, assim. O que você O pensou? perfil de paciente era um perfil, assim, de homens normalmente muito tímidos, muito fechados. E o que eu acho que eu lembro ainda, me vem à memória a primeira sensação que eu tive. No prédio, inclusive onde é meu consultório hoje, Olha, é um prédio já, assim, que você já vai com horário marcado, que já tem uma personalização. Então, assim, era uma coisa bem intimista mesmo, para literalmente um público muito fechado. Era como se fosse um clube exclusivo ali do homem, um lugar exclusivo. Então, você olha e fala, nossa, mas que ideia, literalmente, né? O homem vai entrar num prédio desse, ninguém nunca vai imaginar que ele vai vir aqui se cuidar. olha isso, que legal. E, no final das contas, realmente era uma ideia muito legal. Depois você mudou de lá do prédio comercial, foi para... porque aí vai crescendo, né? Exatamente. E aí precisa de mais salas, mais espaço, salas, recepção mais espaço, pequena, né? Recepção pequena. Era 2 poltronas dessa aqui, não cabia mais do que isso. Era 50, mas assim, desde sempre foi muito bonitinho, né? Muito personalizado. Era pequeno, era 2 cadeiras dessa, mas era tudo muito bem preparado mesmo. Tinha um frigobarzinho, era até engraçado que a gente na área da estética, assim, vamos dizer assim, na área das injeções, o paciente ele vai ali para uma consulta, né? Ele não vai tanto com tanta leveza e o lugar já trazia ali, mesmo que era um pouco mais intimista, parecia tão tranquilo, tão descontraído. Aí tinha um frigobarzinho, você aceita uma água, você aceita uma cerveja. Aí o homem já falava literalmente a língua dele, era como se fosse um clube masculino. Acho que a minha impressão que eu tive era essa. Falei assim, nossa, mas quem é o chefe dessa turma aqui? E o legal, porque assim, é até bom contar pra vocês, gente, que nessa época, na minha cabeça, o homem gostava muito de privacidade. Né? E aí foi aonde eu levei a primeira Homens para dentro de um prédio. E que ali eu imaginei na minha cabeça que ele ia ter uma descrição para ele se cuidar. Porque é uma cidade. Era exatamente isso a impressão que dava. Era uma impressão de descrição, uma coisa muito exclusiva ali também. Só que aí conforme a gente foi aumentando, né, a quantidade de paciente, de atendimento, aí já começa a ficar desconfortável um lugar pequeno. E também como esse projeto, ele já nasceu para ser uma rede de franquias. Para ser grande. E normalmente, exatamente, já nasceu para ser grande. Eu já visualizava que para ser uma franquia precisava ter uma visibilidade maior. Por isso que hoje todas as unidades é na rua, para todo mundo passar na porta e já ver. E conforme a gente vai crescendo essas unidades, o homem já começa a ver várias unidades no Brasil todo, ele já começa a achar normal. Então, isso já é uma estratégia minha, entendeu? Sim. Que eu já venho pensando em relação a isso. Aí tem ali o vidro espelhado e tudo, para dar ainda aquela descrição. Mas hoje não é tanto assim, né? Aquele preconceito ainda existe, mas não é tanto. Hoje é mais uma educação, até mostrar para eles o quanto muda a vida deles, né, quando ele começa a ir na clínica. Mas naquela época era dessa forma que eu pensava. Mas hoje não, todas já são na rua. Abertas. E uma coisa que eu queria muito que você me contasse é essa questão de levar para Catalão, né, ser pioneira em Catalão com uma unidade da Homens. Sim. Porque você conhece o mercado feminino, e o mercado masculino de Catalão, o que você visualizou lá que falou, não, vou colocar uma Homens aqui? Quando Catalão é uma cidade, sou natural de lá, amo a cidade e vejo um potencial muito grande de qualidade, vamos dizer, de qualificação, de melhorar a qualidade de tudo que é oferecido ali. Porque é um público muito exigente. Ouso dizer que mais exigente do que até Uberaba, porque eles conhecem mais ali, vamos dizer, a fundo muitas coisas, e eles buscam muito qualidade, sim. E o que me chamou assim um pouco mais de atenção?
realmente por conhecer a personalidade da cultura dos homens de Catalão. Os homens, digo, vamos dizer assim, pelo meu pai, eles são um pouco mais rústicos, um pouco mais... Olha. Com certeza. Parece que o Uberaba também é. O interior de Goiás é um pouquinho mais rústico, um pouco mais sistemático. E eles, se aqui a gente já tinha uma resistência do paciente homem ir até o meu consultório, porque até então meu consultório era localizado num espaço que era que era mais destinado a mulheres. A gente tinha um salão de cabeleireiro, uma joalheria, uma loja de roupas femininas, tudo no mesmo espaço. E a harmonização e os meus pacientes homens indo lá. E então, pegando essa referência, que eu já tinha resistência dos meus pacientes que iam lá num espaço que era um pouco mais destinado ao público feminino, pegando o paciente de Catalão, o paciente homem de lá, que já é um pouco mais rústico, mais sistemático, e unindo a ideia da Homens, que é realmente trazer qualidade, que é o que realmente o pessoal de lá busca, que a gente, um dos nossos lemas realmente é trazer muita qualidade, tanto que os nossos procedimentos, nossas tecnologias são sempre, vamos dizer, de primeira, né? Exatamente. Mas, unindo todos esses pontos, quando eu coloquei, vamos dizer assim, peguei cada ponto que a gente precisava para poder analisar onde eu seguiria ali com o investimento, onde que eu seguiria ali para poder realmente dedicar ali, empreender, crescer, expandir a minha atuação, foi onde eu consegui filtrar ali e falar realmente a Homens é para Catalão. Olha, por quê? Qualidade, atendimento realmente personalizado para aquele público, trazer uma confiança, que realmente eu já sou referência, já sei do que eu estou falando, já sei do que eu vou levar para eles, e sim, seria com certeza o melhor. E foi daí que eu resolvi implantar Homens lá. Quando você me ligou para falar que você tinha interesse, de ser uma franqueada, eu fiquei tão feliz. Eu acho que assim, eu não te falei isso, mas eu quero te falar aqui. Eu achei tão bom, por quê? Você é assim, você é uma referência aqui em Uberaba e todo mundo te conhece. Todo mundo. Eu sempre ouvi muito elogio. Que coisa boa. Assim, e quando você me ligou, eu não visualizei só uma unidade. Eu visualizei você abrindo várias, entendeu? Porque hoje, eu falo muito disso. Eu tenho uma meta pessoal, eu acredito muito que a gente vai passar essa meta, mas eu tenho uma meta pessoal de 500 unidades. Mas eu não quero ter 500 franqueados. Eu quero ter 200, 250 bons franqueados que tenha 2, 3, 5, 10 unidades. Com certeza. Entendeu? Que é um projeto que eu considero um oceano azul nesse mercado aqui no Brasil. Que a gente está construindo isso junto, está fazendo essa transformação junto, porque é desafiador. Sempre foi, desde o início. E eu vejo que esse mercado, a cada ano, ele vai aumentando, ele vai melhorando. Ainda mais essa construção, essa educação que você está criando lá dentro de Catalão, mostrando para eles a importância, como muda a vida deles e tudo. E aí, quando eu vi que no mercado feminino você faz isso muito bem, eu falei, eu fiquei muito feliz de você ser uma franqueada nossa. Eu gostei demais. Eu fiquei... boa. Não, sabe uma coisa assim? Porque quando aparece uma pessoa, né, seja um homem, uma mulher, que queira empreender, está buscando um negócio, se identifica, você já fica feliz. Mas quando você vê uma pessoa que é próxima, que você conhece, que já é referência, que você já admira, e ser um franqueado, você fala, pô, eu estou no caminho certo. Estou no caminho certo. Então eu gostei demais. Eu não sabia disso. Eu queria te falar isso. Boa. Eu sempre quis te falar isso, mas às vezes a gente, quando encontra, é tão rápido. Que quase não encontra. Exatamente. E quando encontra, é oi, tudo bem? É muito rápido. E eu queria te contar isso, porque eu fiquei feliz demais. Porque eu vejo, assim, esse trabalho impecável que você faz aqui em Uberaba com as mulheres. E a hora que levou para Catalão, eu falei, com certeza ela vai fazer o mesmo. Vai fazer o mesmo. E a gente busca excelência, com certeza. O Projeto Homens, vamos dizer assim, ele é um projeto que
como eu disse no começo, que tem muito carinho, tem o meu carinho, tem a minha dedicação. Realmente a gente está junto nessa, desde lá atrás, quando me lembro no dia do treinamento, acredito que foi uma fala sua mesmo, se eu não me engano, mas foi sua, assim, no final. Falou, a gente vai junto, a gente vai construir, assim, estamos num processo de aprendizado e vamos construir isso juntos. E então, desde então, realmente, a gente toma frente, fala, vamos levantar e vamos levar a homens para todos os cantos, como sendo literalmente um grande elo, todo mundo segurando a mãozinha e fala, vamos levar e vai dar tudo certo. Você é uma empreendedora nata, né? Ali, né? Aquela que realmente põe a mão na massa, faz acontecer. Tem que ser assim. Você fez aqui em Uberaba, tá fazendo em Catalão. Obrigado mesmo. E eu queria também que você falasse um pouquinho da franqueadora, né? Do processo ali, tanto a partir do momento que quando você me ligou, você estava comprando uma unidade. E falou, Luiz, olha, eu queria olhar a praça tal. Você já falava até de mais unidades, Sim, não falava só de uma. E ali, a partir do momento que você comprou... Passou um mês de inauguração, 15 dias de inauguração, eu te liguei. Luiz, e o outro? Foi mesmo. Não, eu achei bom demais, muito bom. Ai, gente. E aí, a partir do momento ali que você comprou a franquia, aí você passou por todo um processo de implantação, suporte, Sim, treinamento. Eu queria que você contasse essa pouco jornada. dessa jornada. Vamos dizer assim, a jornada inicial, até quando a gente vai comprar, claro, a gente tem todo um suporte ali, uma negociação. Depois disso veio uma coisa que realmente era o que eu buscava quando eu busquei uma franquia, que foi um suporte que a equipe, lembro perfeitamente o nome do grupo, Implantação Catalão. E assim, eles já vieram com todo um cronograma pré-definido, que já tinha as etapas. Agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo, você busca isso agora, Giovana. Eles me deram muitos meios. O processo de implantação, para mim, foi um processo muito bom. Claro que depois vieram vários outros desafios, mas o processo implantação, a arquiteta que tinha, todo o projeto, quando eu fui escolher o lugar, mandava foto, mandava tudo, elas estavam sempre de prontidão, não, esse sim, esse não, esse eu acho que isso, esse eu acho que a gente ia ter que modificar demais, esse é pequeno. Até no final a gente achar um lugar, tinha um centro cirúrgico no centro de Catalão, desativado, então assim... Isso. Foi literalmente a hora que viu esse lugar, não tinha outra opção a não ser lá, realmente. Mas o tempo todo a equipe dava muito suporte. Que legal. A equipe que era uma equipe anterior, lembro? De gestão. Então, assim, até então foi um sucesso, realmente. Mas, claro, depois vem algumas dificuldades que acredito que todo mundo vai passar. E que foi até um desafio, porque eu tive que parar um pouco e estudar sobre realmente aprofundado ali o que era ter uma clínica, que eu acho que é muito válido também para todo mundo que vai vir a ter uma unidade. Estudar um pouco e falar assim, peraí, deixa eu entender um pouquinho também, porque vocês dão suporte, vocês deram uma lista imensa de tudo que precisa realmente. Só que você precisa entender até o que é aquilo ali para você conseguir comprar. Vocês mandam um número, mas enfim, eles vão perguntar, você quer grande ou pequeno? Você tem que saber se você quer o copo grande ou pequeno, você precisa saber o porquê que aquilo ali serve tão bem. E foi um processo de construção, que obra não é algo tão fácil, nunca sai da forma que a gente espera, 100%, mas... Até então, a equipe de implantação ali, eles sempre me davam os nortes. Giovana, você precisa ir na vigilância, você precisa falar com o contador, você precisa abrir uma conta. Até isso eles falaram, tá na hora disso, né? Que legal. E isso foi um suporte que realmente foi crucial para aquele começo. Claro que hoje a gente já busca coisas novas, então acaba que a gente já, depois de inaugurado, a gente já caminha muito com as próprias pernas, né? E até realmente cada empresário, cada dono ali do seu próprio negócio vai trazer um pouco do seu perfil
para aquela unidade. Sim. Então, assim, a Homens Catalão hoje, ela é realmente a estrutura ali da Homens, mas tem algumas coisas que realmente, alguns toques da doutora Giovana que levou ali para dentro para poder implementar, para poder acrescentar. Então, hoje, assim, o processo de implantação, realmente a gente teve um suporte bem legal. Obras, problemas ali, a gente, claro que sempre vai ter em todo processo, né? Não é sempre um caminho tão lisinho ali. Sim, sim. Mas são dificuldades que, graças a Deus, foram todas sanadas, foram todas superadas e a inauguração foi um sucesso, estamos aí... É legal você falar isso, porque o que funciona aqui em Minas não funciona aqui em Uberaba, não funciona em Catalão. O que funciona em Catalão, às vezes não funciona aqui em Uberaba e às vezes em outros estados, entendeu? Então, existe esse toque, apesar da sua experiência, mas tem que ter esse toque, né, de quem é daquela cidade, de quem conhece aquela cidade. Exatamente. No marketing, na gestão, nas pessoas, até nos clientes que vão lá. Até nos clientes. É igual você falou, lá ele é mais rústico, lá ele é mais... Então, a gente tem que se adaptar e fazer esses ajustes, entendendo isso. E isso eu vejo que isso acaba gerando uma aprendizagem também para nós, até para outros, né, áreas da nossa vida. Sim. E eu falo que, em relação a essa parte, que essa questão desses ajustes, né, a Homem sempre, né, a franqueadora está sempre fazendo o melhor e entendendo também as dores do franqueado. Que eu falo isso, eu estou sempre focado na inovação, no sucesso do franqueado, porque você tendo sucesso, nós temos sucesso, entendeu? Então eu sempre isso reflete, o sucesso de um reflete no sucesso de toda exatamente vamos dizer, a estrutura Homens, né? Então... e falando desse mercado masculino, né, que eu até falo que a gente está fazendo uma transformação no mercado masculino no Brasil. O Brasil já não é mais o mesmo, né, depois que a Homens deu esse boom, porque a gente cresceu muito rápido, né, e crescer muito rápido também existe muitas dores e hoje, né, todas também foram resolvidas, mas eu falo do mercado, que é um mercado assim, um oceano azul aí, né? O que você está achando de empreender no mercado masculino? Olha, verdadeiramente, o público masculino é mais fiel, tá? É mais assíduo do que o público feminino. O nosso nicho ali de mercado, ele é de um homem que veio, que ele até então não tinha muitas prioridades, e agora a gente mostra realmente, nós chegamos e apresentamos, olha, você precisa se cuidar, você precisa passar um protetor, você precisa fazer uma terapia capilar antes que o seu cabelo realmente caia por completo, aí você tenha que recorrer a um transplante. A gente chegou conscientizando, fazendo um trabalho de educação, literalmente, educação de saúde para o público masculino. Porque, sim, estética é saúde. Exatamente. E quando a gente chega nesse público e mostra para ele a necessidade, eu acho que o homem, quando ele toma essa consciência, ele realmente começa a se dedicar. Ele vai nas consultas, ele vai nos horários agendados, ele busca, preocupado, mas eu posso passar uns dias, não vai dar para eu ir, mas será que tá assim, vai continuar dando resultado? Ele toma o remédio que precisa tomar via oral mais certinho do que às vezes até o público feminino, então por isso que eu brinco, falo, ele é mais fiel, ele é mais assíduo. Que legal. Mas é um público ainda que a gente está nesse ganho de conscientização. Acredito que ele vai romper bastante, ainda vai ter um crescimento, a gente já cresceu muito rápido. Em 6 meses que eu estou dentro da unidade mesmo e aberta ali, eu vi um crescimento enorme e acredito que esse crescimento ainda vai vir muito grande, muito exponencial. A gente vai ter um romper ainda bem inclinado de sucesso. Que legal. Só que a gente precisa ainda tem esse desafio de estar levando essa conscientização para o público masculino. Porque a mulher ela já está preparada ali, né, para ela se cuidar todo mês, né? O homem está tendo, os homens, né, de Catalão tá tendo que ter
essa educação, esse tendo processo. Que começar é um impacto que você está fazendo em Catalão, né? Praticamente certeza. no mercado lá. E falando disso, a gente poderia falar um pouco também da concorrência, porque a gente conversando aqui mais cedo, você falou, Luiz, depois que a gente chegou lá, né? Aí até o mercado, né? Já se mobilizou ali. Isso. Mas até a concorrência, uma coisa que eu estava conversando esses dias atrás com a minha gerente, até a concorrência leva conscientização e a própria conscientização leva o cliente a escolher o melhor para ele. Sim. Porque aí sim, ele vai escutar vários viés, mas ele tendo várias opções, eles vão falar assim, aí que ele realmente vai se firmar, escolher a gente, porque o cuidado, os nossos protocolos serem personalizados exclusivamente para o homem, isso já é um grande diferencial que já deixa a gente realmente um passo à frente na questão qualidade. Né? Então, até a própria concorrência leva essa conscientização, ajuda a gente no nosso trabalho, mas realmente a gente já despertou muita coisa boa por aí. Que legal. Porque você falou e eu falo também muito, o homem é muito confiança. Por isso que ele corta cabelo 10 anos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Porque ele confia, né, no barbeiro, naquele ambiente. E quando ele vai na Homens, o time faz aquele trabalho e começa a ter aquela confiança, acabou. Aí ele fideliza, ele realmente é fiel e isso acaba gerando. E hoje, uma coisa que eu gosto muito, a marca também incentiva muito. Quando uma concorrência, que a gente não tem uma concorrência direta, né? Porque não existe uma outra rede dessa. Mas quando uma clínica feminina quer fazer um trabalho falando sobre homem, ele acaba falando o nome da nossa marca, da nossa marca. Ou seja, então, ainda lembra da gente. Exatamente. Então, a marca ficou muito forte e traz essa confiança. E queria uma coisa também falar, eu vejo que você está bastante feliz, apesar de ser 6 meses de operação, e para aquela pessoa, mesmo que seja da área, que não seja da área, que queira investir, né, nesse mercado masculino, que queira investir junto, crescer, fazer essa transformação na nossa marca, no Brasil, em outras cidades. Qual que é o conselho que você dá para esse investidor, empreendedor, para quem é do mercado do odonto, da medicina, de todas as áreas, né? Mas que se identifica com esse mercado? Um conselho. Posso brincar, né? Pode? Corre enquanto ainda tem. É verdade. Porque realmente é um mercado, a gente faz um estudo de mercado realmente antes de investir, ou seja, é uma conscientização, é um projeto que tem muito carinho envolvido, mas também, vamos dizer assim, é um projeto muito rentável. Então, uma perspectiva futura vai ser um estouro ainda mais. Então, um conselho que eu possa dar, invista, corre enquanto ainda tem unidades. Ai, que bom. Então, enquanto ainda tem unidades disponíveis, né? Essa hoje seria uma mensagem de uma visão sua para o projeto da Homens, né? Sim. E também eu vejo você, igual eu te falei lá atrás, de abrir outras unidades. Eu fico muito feliz de ter uma pessoa referência, que realmente, assim, porque uma pessoa hoje como você, dentro do meu projeto, eu falo assim, a marca, isso valoriza muito, isso a gente olha para os franqueados, né, e fala, nossa, hoje quando uma pessoa pensa em investir numa marca e vê uma pessoa de uma bagagem, uma pessoa como você, super profissional, que acredita, que pensa em outras unidades, isso também gera uma confiança enorme. Eu sou muito grato de ter uma amiga e uma franqueada e sócia junto comigo nesse projeto. Com certeza. Porque eu falo que Deus coloca as pessoas certas no meu caminho e você é uma delas. Que coisa boa, fico muito feliz. Obrigado. Gratidão, obrigadão coisa mesmo. boa. Tá bom? Muito bom essa conversa, nossa. Eu também gostei muito. Mas é isso, é homens. Obrigado, tá, doutora? Imagina. Homens e mulheres aí, nós estamos aqui hoje com um bate-papo muito gostoso aqui
e eu estou muito feliz mesmo. E eu queria muito agradecer. Eu queria que vocês não estão seguindo, faça a inscrição aí no nosso YouTube, nas nossas redes sociais e venha com a gente e até o próximo episódio. Obrigado.